Olá, eu sou a Débora Farias Cabral, estudante do curso de Pedagogia do Polo de São Carlos, da Univesp. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema relações de filhos criados por pais que ainda são filhos na educação infantil. O nosso objetivo foi abordar a parentalidade na primeira infância, considerando os desafios relacionados ao desenvolvimento socioemocional dos pais e nas implicações das relações familiares. A escolha do tema justifica-se pela necessidade de saber de que forma tais limitações podem influenciar no desenvolvimento afetivo, social e cognitivo das crianças no ambiente familiar, buscando compreender como o desenvolvimento socioemocional dos responsáveis impacta as interações familiares e o desenvolvimento infantil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo de revisão de literatura baseada na análise de produções acadêmicas dos anos de 2016 a 2025. O estudo fundamenta-se através da pesquisa de vários autores, que abordam conceitos como apego, cuidado responsivo, ambiente facilitador. Assim, nós concluímos que esta atuação integrada às políticas públicas, à escola e à rede de apoio é fundamental para o fortalecimento de competências parentais e para a promoção do desenvolvimento saudável na infância. Olá, eu sou a Aline, estudante de Pedagogia da Univesp e sou do Polo de Matão. Eu vou falar um pouco sobre a importância da primeira infância no desenvolvimento da criança. Essa fase ela vai do nascimento até mais ou menos aos 6 anos de idade e é considerada uma das fases mais importantes da vida. É nesse período que a criança começa a desenvolver não só o corpo, mas também as emoções, a forma de pensar e a maneira como ela se relaciona com outras pessoas e o mundo. Tudo que ela vive nessa fase pode influenciar diretamente no futuro. O marco legal da primeira infância destaca justamente isso, que as experiências vividas nos primeiros anos têm um grande impacto no desenvolvimento humano. Por isso é muito importante o cuidado, o afeto, a educação com essas crianças. Alguns autores ajudam a explicar esse processo. O Vygotsky, por exemplo, ele dizia que a criança ela aprende através das relações sociais, ou seja, a convivência com a família e com as pessoas ao redor, no seu meio, tem um papel fundamental no aprendizado e no desenvolvimento infantil. Já Piaget defendia que a criança aprende explorando o ambiente, brincando e descobrindo o mundo aos poucos. Então, quantos mais estímulos essa criança recebe, maior o desenvolvimento das suas habilidades. Também é importante falar sobre os vínculos afetivos. O Bowlby explica que quando a criança cresce em um ambiente com segurança emocional, atenção, carinho, ela tende a desenvolver mais confiança e autoestima. E, além disso, hoje em dia, muitos estudos falam sobre as importâncias das habilidades socioemocionais, como a empatia, o autocontrole e a comunicação. E essas habilidades começam a ser desenvolvidas ainda na infância e impactam diretamente na vida inteira da criança. Por fim, a OMS e o Unicef reforçam que investir na primeira infância é investir no futuro da sociedade, porque essa fase influencia diretamente na saúde, na educação e no bem-estar da criança. Então, compreender a primeira infância, é fundamental para garantir um desenvolvimento saudável, mais humano e com mais oportunidades. Olá, meu nome é Leandro Anselmo dos Santos Marque,
Sou aluno do curso de Pedagogia do Polo de Ouro-Oeste e venho falar um pouco sobre a parentalidade no contexto da maturidade emocional e juvenil, né? A parentalidade, né, seria um conjunto de práticas, né, e atitudes e responsabilidade que os pais têm em relação à educação dos filhos, né? Isso abrange não só as ações físicas, mas também as ações sociais e emocionais da criança, né? Por exemplo, temos às vezes pais que são autoritários, né, que impõem regras rigorosas, né? Então eles esperam que sejam, né, os filhos sejam obedientes às regras que são impostas. Ou, por exemplo, permissíveis, né, onde deixam que as crianças tomem decisão, né, sem estabelecer limites, né? Então, os dois casos, né, são extremos. Então, o ideal seria uma mescla entre os dois, né? Bom, daí que vem a parentalidade, né? Essa definição. Então, os modelos internos de funcionamento, né? Que seria a maturidade emocional, né? Seria então esse mapa mental, que seriam as vivências, né? Dessa criança na infância, que ele vai construindo, né? Durante o tempo, né? Então é que surge o problema. Quando os pais, né, são imaturos, né? Ou muito jovens, eles não têm esse mapa mental, né, formado adequadamente, né? Então, de acordo com ou muito autoritário ou muito permissível, né, eles vão ter de acordo com o que eles foram criados e às vezes vão chegar a situações que eles não estão preparados, né, para lidar com as crianças, né, com ou vão lidar como foram criados, né? E muitas vezes eles não vão ter uma resposta, né, para isso, né? Então, isso que vai mexer na base da segurança com a criança, tá? Então, segundo Bob, né, esse comportamento de apego, né, busca então a proteção e segurança, né? E se os pais são imaturos, né, eles podem fazer uma inversão disso. Daí vão esperar, né, a resposta da criança para que eles reconstituam, né, os seus próprios vazios, né, porque não foram vivenciados, né, na infância, tá? E, em vez disso, né, o acolhimento, né, seria a resposta sendo o distanciamento ou irritabilidade, né, pelo motivo dessa imaturidade, né, emocional dos pais, né? Então ele não acaba não lidando bem com essas situações. Por exemplo, às vezes quando a criança faz uma birra, a mãe não consegue perceber que às vezes aquela birra seria um pedido de atenção, né? E segundo Vygotsky, né, o desenvolvimento infantil é um processo mediado pelo adulto como elo entre a criança e a cultura, né? E se esse elo se quebra, o que acontece? Né? Ele fica corrompido, né? E se corrompe, né? A criança não se desenvolve a sua autoconfiança, tá? E se isso não for assim ter uma interferência, isso vai se perpetuar, né? Como um ciclo. Meu nome é Fabiana Paula da Cruz, eu sou de Sul de Menus, interior de São Paulo, e faço parte da conclusão de curso da Univesp 2026. O nosso tema abordado foi sobre a imaturidade na primeira infância, de pais que criam seus filhos. Esse estudo ele teve várias camadas, e um dos objetivos deles é acordar que os filhos que são criados pelos pais, eles acabam repetindo os ciclos que eles vivenciam. Como na primeira infância, eles não tiveram o cuidado necessário, na vida adulta eles acabam repetindo e replicando alguns desses comportamentos e gerando novos comportamentos para o futuro dos filhos deles também. Nesse trabalho, buscamos compreender a imaturidade emocional dos pais que podem influenciar a criação dos filhos na primeira infância. Para isso, analisamos estudos sobre a relação familiares, desenvolvimento infantil e parentalidade. Identificamos os impactos que essa relação pode ter no desenvolvimento afetivo, social e cognitivo das crianças, além de destacar a importância de um ambiente familiar acolhedor
e de apoio. Muitas dessas crianças que acabam repetindo ciclos, cerca de 1% acaba não repetindo esse círculo de vivência. E é por isso que nós temos que trabalhar para que mais crianças possam ser libertas desse ciclo, para que elas possam ver uma outra realidade, vivenciar outras experiências, para que esse círculo ele se encerre na primeira infância, nos primeiros momentos. Olá, professores e membros da banca. Sou Gislaine Cristina Leite Andrade, do Polo de Piracicaba, do curso de Pedagogia pela Univesp. Vou apresentar de forma direta e clara a metodologia que escolhi para guiar o meu trabalho. O objetivo principal desta pesquisa é compreender a fundo a relação de filhos que são criados por pais que ainda são filhos, jogando luz sobre a importância do cuidado e da educação na primeira infância. Para investigar essa realidade, eu optei por um estudo qualitativo e bibliográfico de caráter explorativo e descritivo. Eu escolhi a pesquisa bibliográfica porque entendi que precisava de uma base teórica muito firme e madura. Por isso, analisei livros, teses e arquivos científicos para cruzar visões clássicas e contemporâneas sobre o desenvolvimento infantil. A abordagem qualitativa foi uma escolha pessoal e metodológica fundamental. Eu defendo que, para falar de infância e dessa estrutura familiar tão singular, não faria sentido olhar apenas para números ou estatísticas físicas. Eu precisava compreender o lado humano, as subjetividades, as relações de afeto, os significados e o contexto real onde essa criança cresce, tanto em casa quanto na escola. Na parte teórica, me apoiei em educadores para discutir o aprendizado e as interações sociais, mas para a dinâmica específica deste tema, considero ainda mais essenciais as ideias de educadores que une de forma linda e emotiva o movimento e a mente, que defende a necessidade de um ambiente seguro e de cuidadores que promovam segurança emocional. Para amarrar toda essa teoria com nossa realidade prática, analisei os principais marcos legais do Brasil, o Marco Legal da Primeira Infância, o ECA e a LDB. A coleta de dados foi feita de forma secundária, confiáveis, e utilizei a técnica de análise de conteúdo para organizar e interpretar as informações. Essa metodologia foi o caminho que escolhi para defender com segurança que a primeira infância é a base de tudo e precisa de um olhar muito mais consciente, afetuoso e bem estruturado. Muito obrigada. Olá, me chamo Sueli Batista Rodrigues Carvalho, sou estudante de Pedagogia na Univesp, no Polo de Mogi das Cruzes. Vou apresentar a análise realizada por nós a partir de 6 textos relacionados ao tema do nosso TCC. Primeiro, paternidade adolescente, atuação com filho entre 3 e 7 anos. Segundo, o despreparo da geração mais preparada, questões sobre educação dos filhos na atualidade. Terceiro, parentalidade e desenvolvimento infantil em tempos de pandemia. Quarto, relações entre regulação emocional, parental e desenvolvimento dos filhos. Quinto, olhares da criança para o território, perspectiva para o desenvolvimento infantil. Sexto, influência da parentalidade, estilos e práticas parentais no desenvolvimento infantil, revisão integrativa. A análise conjunta dos 6 textos mostra que a parentalidade exerce forte influência no desenvolvimento infantil, independentemente da idade dos pais, das condições sociais ou do contexto vivido pela família. A qualidade das relações familiares baseada em afeto, diálogo e limites é o fator principal para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e comportamental da criança.
Os textos também destacam que fatores externos, como ambiente em que a criança vive e situações de crise, como pandemia da Covid-19, podem afetar as relações familiares e processo de desenvolvimento. Nesse contexto, torna-se ainda mais importante o papel dos pais em oferecer segurança, acolhimento e estímulos adequados. Em suma, vimos que todos os textos convergem para a compreensão de que uma parentalidade consciente, equilibrada e afetiva favorece o desenvolvimento da criança, reforçando a relevância do fortalecimento dos laços familiares para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida infantil. Olá, eu sou Paloma Novakov Limeira, aluna do curso de Pedagogia pela Univesp e o meu polo é Laranjal Paulista. Eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais do nosso trabalho de conclusão de curso. A partir das nossas revisões literárias, nós compreendemos que o exercício da parentalidade exige muito mais que recursos financeiros, que acesso à informação. Ele demanda preparo e maturidade emocional. Constatamos que quantos mais jovens os pais são e quanto mais eles estão em processo de amadurecimento pessoal, pode causar vários danos negativos na educação da criança, porque eles não estão preparados emocionalmente para regular suas próprias emoções, o que gera muita permissibilidade ou um autoritarismo muito rígido, o que causa insegurança e imprevisibilidade daquela rotina da criança. Nós também podemos analisar durante as nossas pesquisas uma coisa boa, que a parceria entre a escola e a família é algo muito positivo e o que causa uma reversão nesses danos negativos. Assim, quanto mais a escola e família ter uma parceria, quanto mais a família ter uma rede de apoio, psicólogos envolvidos e um diálogo aberto, essa construção de maturidade emocional vai refletir diretamente na socialização da criança, no aprendizado cognitivo deles também. Ou seja, a escola para de ser um lugar onde a gente passa só a cuidar da criança. Ele se torna um elo indispensável para o acolhimento dessas famílias e um fator orientador. Em suma, o que a gente pode estar concluindo é que o desenvolvimento infantil saudável depende inevitavelmente da qualidade do afeto presentes nas relações domésticas dentro de casa e cuidar da infância exige, portanto, também cuidar daqueles que cuidam. Em nome de todo o meu grupo, composto pela Aline, Débora, Fabiana, Gislene, Leandro, Sueli e por mim, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigada